Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar Seção 2 e Posteriores, Estrutura e Formato, nossa aula 8, parte 1. A Seção 2 usa um formato que é repetido em todas as sessões subsequentes, até se aproximar do término da terapia. O modo de conduzir a Seção 2 e as posteriores são divididas em 3 partes, e cada parte tem seu objetivo a ser alcançado. A forma como se alcançar a cada objetivo é variável. Eu sempre digo o seguinte: este livro é um livro de orientações. A forma como você vai conduzir a sua sessão de terapia é uma coisa subjetiva, é um acordo entre você e o paciente e o seu feeling. As 3 etapas são parte inicial, parte intermediária e parte final. Na parte inicial da sessão, tem 5 objetivos. Você tem que fazer a verificação do humor, definir a pauta, obter uma atualização, revisar o exercício de casa e priorizar a pauta. Na parte intermediária da sessão, você tem que trabalhar em um problema específico e ensinar habilidades da terapia cognitivo-comportamental naquele contexto. Discutir o segmento com a prescrição colaborativa de exercícios de casa relevantes e trabalhar em um segundo problema. Na terceira parte, ou parte final da sessão, é preciso apresentar ou solicitar um resumo, revisar as novas prescrições de exercícios de casa e solicitar o feedback, que é o fechamento da sessão, né? De modo geral, quais são os objetivos que você vai ter na terapia a partir da segunda sessão? Seus objetivos durante esta segunda sessão serão ajudar o paciente a identificar problemas importantes nos quais trabalhar. E no contexto da solução do problema, você vai ensinar ao paciente habilidades relevantes, especialmente as de identificação e resposta aos pensamentos automáticos. E para a maioria dos pacientes deprimidos, o planejamento de atividades. Se você assistiu à última aula, sabe o quanto a ativação comportamental é importante. Você continuará a familiarizar o paciente com a terapia cognitivo-comportamental, seguindo o formato da sessão, trabalhando colaborativamente, dando feedback e começando a examinar o seu passado e as experiências atuais à luz do modelo cognitivo. Se o paciente estiver se sentindo um pouco melhor, você também poderá começar o trabalho de prevenção de recaída. Veja o capítulo 18. Bom, isso é coisa para aulas futuras. Acima de tudo, você estará interessado na construção de uma aliança terapêutica e no alívio de sintomas. Isso daqui é muito importante a gente frisar, a gente ressaltar. O foco, acima de tudo, é aliança terapêutica e alívio de sintomas. Precisa haver uma conexão. Muitas pessoas utilizam a palavra rapport, né? Mas eu gosto de aportuguesar a coisa. Tem que haver uma conexão entre o paciente e o terapeuta, uma empatia. E essa empatia, essa conexão vai ser desenvolvida muito fortemente se houver alívio de sintomas. Sabe quando o paciente fala que está se sentindo melhor, que está mais em paz, que está mais tranquilo, mais leve, menos ansioso? Esse tipo de coisa. Então, na primeira parte, na parte inicial da sessão, as orientações são restabelecer o raporte, nomear os problemas em que o paciente deseja ajuda na solução, coletar dados que possam indicar outras áreas de problema importantes a serem discutidas, revisar o exercício de casa e priorizar os problemas na pauta. A conquista desses objetivos é facilitada quando o paciente examina a ficha de preparação antes da sessão, seja mentalmente ou por escrito. Eu transcrevi essa ficha de preparação que a Judith Beck orienta a dar ao paciente antes da sessão. E contém as seguintes perguntas. Sobre o que falamos de importante na sessão passada?
O que dizem as minhas anotações da terapia? Como esteve o meu humor em comparação às outras semanas? O que aconteceu de positivo e negativo nesta semana que o meu terapeuta deveria saber? Para quais problemas eu desejo ajuda? Que nome dar a cada um desses problemas? E que exercício de casa eu fiz? Se eu não fiz, o que atrapalhou? Porque eu não fiz, né? O que eu aprendi? Essas perguntas vão direcionar o paciente a focar nos processos que serão adotados durante a sessão. Tendo feito isso, nós vamos para o primeiro passo da primeira parte, a parte inicial da sessão: verificação do humor. A verificação do humor geralmente é rápida e ajuda você e o paciente a acompanhar onde ele está progredindo. Pode ser realizada subjetivamente, que é a partir do que o paciente fala, relata, demonstra, através do tom de voz, das expressões corporais, faciais e tudo mais. Ou objetivamente, a partir de testes ou listas de verificação de sintomas. A partir de dados coletados objetivamente, pode haver comparações. E isso pode ajudar o psicólogo a entender de forma mais clara o que está acontecendo. Se houver discrepâncias entre os scores do teste e o autorrelato, questione o paciente. Às vezes, o paciente pode dizer que continua depressivo ou que está mais depressivo, mas a comparação dos testes objetivos pode estar dizendo o contrário. E aí você pode questionar o paciente. Pergunta o que ele acha disso. E aí, de repente, ele pode trazer relatos de mudanças ou de acontecimentos diferentes. Faça também uma rápida comparação entre os scores objetivos da sessão anterior e os da atual. Vamos supor que você mediu scores de ansiedade. E os scores de ansiedade nessa semana estão mais baixos que os da semana passada. Você traduz tudo isso perguntando: você se sentiu menos ansioso, menos ansiosa? Um outro ponto importante é que você tem que verificar se o relato do paciente refere-se a apenas um dia, aquele dia que ele está sendo atendido, ou a como ele se sentiu a semana inteira, como que foi o humor dele a semana inteira. É muito importante você ser bastante assertivo, bastante claro na comunicação, para não haver confusão. A Judith Beck fala sempre que essa verificação é rápida. Isso não vai ocupar muito tempo da sessão. A verificação rápida do humor cria várias oportunidades. Você demonstra seu interesse em como o paciente se sentiu na última semana. Você e ele podem monitorar como ele vem progredindo ao longo do tratamento. Você pode identificar e depois reforçar ou modificar a explicação dele, que o próprio paciente dá para o progresso ou para a falta disso. Você também pode reforçar o modelo cognitivo, a saber, como o paciente tem encarado as situações e como estas têm influenciado o seu humor. Se você assistiu às aulas anteriores, você sabe que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e vice-versa, né? Um influencia o outro. Você pode ajudar o paciente a identificar cognitivamente qual é o processo que está ocorrendo e afetando o seu humor. Outra coisa muito importante ressaltada pela Judith Beck é a medicação. É importante examinar também como está sendo o uso de medicações por parte do paciente, pois ela pode interferir no humor também. Na sessão de avaliação, obviamente, foi feito um levantamento. Entretanto, o importante é entender também quantas doses são tomadas, se o paciente toma ou não, se ele esquece de tomar, se ele tem algum medo, algum receio a respeito do remédio. Até mesmo preocupações acerca dos efeitos colaterais ou dependência pode afetar o paciente. Ajude-o a elaborar perguntas específicas para o profissional que os receita, caso ele tenha receios. Ter mais consciência acerca dos efeitos do remédio vai fazer com que os medos diminuam. Aqui cabe uma intervenção de educação que você direciona o paciente a buscar com o profissional que receita o remédio. O próximo passo da primeira parte é definir uma pauta inicial.
Você familiariza o paciente a nomear os problemas que ele deseja ajuda para solucionar. Em vez de perguntar sobre o que você quer falar hoje ou o que você deseja colocar na pauta, o que poderá levar a discussões menos produtivas, você coloca a pergunta na forma de solução de problema, até que o paciente esteja familiarizado, ou seja, acostumado, a definir a pauta dessa forma. Veja a página 126. Eu vou colocar a página aqui para a gente ir acompanhando junto. A terapeuta diz o seguinte: ok, Sally? Para que problema ou problemas você quer a minha ajuda hoje? Você poderia apenas dar nome aos problemas? A paciente responde: bem, eu tenho a prova de economia se aproximando e simplesmente não entendo a matéria. Eu ando muito preocupada, simplesmente não consigo me concentrar, não sei o que fazer, eu continuo lendo. Reticências, quer dizer que a paciente estava continuando. Terapeuta, interrompendo gentilmente, familiarizando a paciente a especificar de forma breve um problema a ser discutido posteriormente na sessão. Devemos colocar a prova na pauta? A paciente responde: sim, com certeza. Dominar habilidades sociais, habilidades de comunicação é essencial para todo psicólogo. Porque imagine se a terapeuta, no caso aqui a Judith Beck, não interrompe a paciente. Ela ia ficar um tempão falando do problema dela em relação às preocupações com os estudos, de não conseguir se concentrar e tudo mais. Daí a psicóloga explica. Em vez de Sally apresentar uma descrição completa do problema neste momento, eu a interrompo gentilmente, nomeio o problema e peço para colocar na pauta para discutirmos dali a poucos minutos. Se tivesse permitido que ela se lançasse a uma descrição mais longa do problema, eu a teria privado da oportunidade de refletir e priorizar sobre o que mais queria conversar durante a sessão, o que poderia ou não ter sido o primeiro problema que ela introduziria na discussão. A seguir, faço a sondagem de tópicos adicionais importantes para a pauta. Então, ela continua. Existem outros problemas para os quais você quer ajuda? A paciente responde. Bem, as coisas não estão indo muito bem com a minha colega de quarto. Nós ficamos acordadas em horários diferentes. Ela, reticências. Terapeuta interrompendo gentilmente. Poderíamos chamar isso de problema com sua colega de quarto? Sim. Mais alguma coisa? Não tenho certeza. Terapeuta, sondando outros problemas que possam ser ainda mais importantes de serem abordados durante a sessão do que estes dois primeiros. Quando você se sentiu pior nesta semana? Observe a maestria com a qual a psicóloga direciona a terapia e não deixa que a paciente tome controle da sessão. Isso é uma demonstração de autoridade gigantesca. A paciente pensa por um momento e responde: acho que quando eu estava tentando estudar para a prova e também em aula. Terapeuta, algum outro momento foi particularmente ruim? Por que ela está perguntando várias vezes e direcionando para problemas ruins? Para ela tirar uma medida do que mais incomodou, do que mais causou sentimentos ruins, humores ruins ou foi gatilho para alguma coisa ruim na vida dela. A paciente responde: não, esses foram os piores. Terapeuta, devemos colocar estudar e aula na pauta? Paciente, sim, seria bom. Eu, então, investigo se a paciente prevê a ocorrência de outras dificuldades importantes antes que eu a veja novamente. E existe algum outro problema que você acha provável acontecer nessa semana? A paciente responde: não, acho que não. E se o paciente tiver dificuldade em trazer itens para a pauta? Com frequência, os pacientes precisam inicialmente de um pouco de incentivo para sugerir itens para a pauta. Eles podem não estar claramente cientes do que os incomoda e ou estão inseguros quanto ao que seja apropriado mencionar.
O capítulo 8 descreve o que fazer com pacientes que apresentam essa dificuldade. Eu achei importante trazer esse pedaço do livro, porque o livro da Judith Beck é muito rico em exemplos. Eu costumo trazer para vocês os conceitos, e algumas vezes eu exemplifico, mas no livro é cheio de exemplos práticos. Se você puder, leia. Use esses vídeos aqui como complemento, mas leia, tenha a experiência de ler o livro, é muito bom. Bom, então vamos para o próximo. O próximo passo é a atualização da semana. A parte seguinte da sessão ajuda você a fazer uma ponte entre a sessão anterior e a atual. Ela inclui uma rápida atualização da semana do paciente, durante a qual você permanecerá alerta a problemas potenciais que possam ser importantes para a pauta. Primeiro, você procura saber, de modo geral, como foi a semana do paciente. A seguir, você irá investigar as experiências positivas. Perguntar sobre experiências positivas ajuda o paciente a se dar conta de que ele não sentiu a mesma intensidade de angústia durante a semana inteira. Você deve observar os dados positivos, os quais poderá usar mais tarde na sessão ou em futuras sessões, especialmente ao planejar atividades positivas para o paciente realizar ou quando o ajudar a avaliar pensamentos automáticos e crenças relevantes. Explicitar dados positivos também pode colocar o paciente em uma melhor estrutura mental, tornando-o mais receptivo à solução dos próximos problemas. Você poderá decidir engajar o paciente conversando sobre esses itens, em geral brevemente, seja no momento ou posteriormente, para melhorar o seu humor ou demonstrar o seu interesse nele, fortalecendo assim a aliança terapêutica.